Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus projetos. Queridos, eu estou aqui com a minha Bíblia Sagrada aberta na Epístola de Paulo aos Romanos e eu quero aqui destacar um texto muito forte, muito interessante que me chama a atenção e eu quero compartilhar com você o que eu recebi de Deus. Capítulo de número 8, verso 18, Paulo escreve e diz, relata: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Queridos, que texto impactante que nós temos em mãos. Paulo aqui expressa uma fé, uma esperança vívida e espetacular, muitas das vezes. E eu quero também ler com vocês, irmãos, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 28, porque eu quero que você compreenda que aflições Paulo está falando. Na sua própria vida, Paulo foi um exemplo de aflição. Verso 23, Paulo começa dizendo: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais. Mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Recebi 2 judeus, 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os vossos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede. Isso aqui não é jejum não, irmão, isso aqui era fome e sede forçado. Agora que Paulo vai falar em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Irmãos, se você tiver passado ou passando mais aflições do que Paulo está relatando aqui, eu aceito você desistir da tua caminhada. Eu aceito você abandonar a Cristo. Eu aceito que você vá embora da presença de Deus. Se você tiver passado mais aflições do que Paulo. Mas as tuas provações, as nossas, as minhas e a tua, irmãos, nem se compara de Cristo, nem se compara de Paulo. E Paulo, ele abre a sua boca e diz que a sua aflição é leve e momentânea, e ela produz um peso de glória eterna na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. E Paulo expressa a confiança dizendo que tinha por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, ou seja, a glória já está em nós, dentro de nós, mas Deus precisa descobrir essa glória. Quando eu falo descobrir, eu não falo no sentido de algo que está perdido e vai ser achado, mas descobrir eu falo no sentido de descortinar, tirar o véu, trazer à tona. Então essa glória que é a incorrupção, a glorificação, a eternidade, já está dentro de nós, de cada um que é crente, cristão, genuíno e verdadeiro. Mas Deus precisa trazer à tona, Deus precisa descortinar, tirar o véu, tirar o invólucro, para que essa glória seja revelada. Isso nos fala da eternidade, da glorificação. Paulo, ele estava tão com os olhos fitados na eternidade, com os olhos fitados na glorificação em Cristo, que tudo o que ele passou, eu citei aqui, irmãos, toda a trajetória, o currículo paulino de aflições, para você ver que Paulo não era qualquer pessoa. Não era qualquer pessoa que estava falando de aflição, era uma pessoa que entendia o que era padecer. Era uma pessoa que compreendia o que é passar dificuldade, o que é sofrer pela obra, o que é sofrer por amor de Cristo. Não é qualquer pessoa. Então quem está falando aqui tem bagagem, tem qualificações para dizer isso. Paulo, ele pega todas as aflições dele e coloca numa balança, e do outro lado está a glória de Deus. Ele diz que tudo que ele passa nessa vida, nessa condição terrena, nem se compara, não pode nem ser usado como medida para se medir junto com a glória que em cada um de nós há de ser revelada. Então, irmãos, o que eu tenho para dizer para você é: não desiste da tua caminhada, não desiste da tua jornada, não desiste daquilo que Deus tem para a tua vida, não desiste das promessas, não desiste da eternidade, da vida eterna, do céu, e principalmente do nosso Cristo, porque o que seria o céu se lá não estivesse o nosso Senhor e Salvador, se lá não estivesse Deus Pai, o Deus Espírito Santo? Então não desiste, irmão.
Como eu já disse, volto a reiterar, se tu tiveres passado mais aflições do que Paulo passou aqui na sua caminhada, tudo que eu descrevi aqui no currículo paulino, eu até aceito tu desistir, mas se não, continua perseverando até o fim, porque grande glória Deus revelará naquele grande dia. Deus te abençoe se você chegou até o final desse vídeo. Deus abençoe a tua vida de uma forma poderosa e especial, em nome de Jesus. Amém.